as mudanças de peça só vai dar realmente a gente a ideia de que é, tem novidades. Só que, na verdade, o primeiro gol mostra bem isso, por isso que eu vou mostrar esse primeiro gol, que, na verdade, o problema do Vitória é um problema muito mais tático e técnico do que necessariamente as mudanças de peça. Que mesmo com a mudança de tático, talvez você tenha ali um preenchimento a mais, mas, no geral, é comportamental. O problema do Vitória ele é mais comportamental do que necessariamente outros aspectos. Vamos lá, vamos ver o primeiro gol. E aqui eu já começo logo, já paro logo o frame no começo da jogada. Observe o seguinte: o Vitória tá com a linha de 4 aqui atrás, outra linha de 4 e dois atacantes à frente. Aqui você tem, dá olhando da direita para a esquerda, Cáceres, Camutanga, Halter e Ramon. À frente, Eric, Baralhas, William Oliveira e Oswaldo. Canta La Piedra e Renato Kaiser. Correto? E aqui você observa que o ataque do Fortaleza, ele é um ataque que está em inferioridade nesse frame aqui. Você tem um jogador para poder fazer o lançamento, não sei se é volante, não sei se é zagueiro, mas enfim, acaba não impactando. Você tem Ramon, que teoricamente seria esse cara para pegar aqui, só que como você está numa marcação zonal, você não vai colar no cara que está aqui. Não, você não vai ter que fazer isso. Você tem um jogador do Fortaleza entre linhas e você tem um jogador aqui que teoricamente está marcado por opção de passe. Aí você vai me dizer, mas pô, Ítalo, mas esse cara aqui que está entre as duas linhas não seria o caso de um dos volantes baixar para poder pegar ele? Não, porque a marcação do Vitória não é por encaixe. Só que vocês observam a distância entre as duas linhas do Vitória, entre a linha de defesa e a linha de meio de campo. Tá vendo esse buraco, esse latifúndio aqui que tem entre os dois, entre os dois setores? Esse buraco aqui não tem três zagueiros e três volantes que corrija. Isso aqui é um buraco, é um latifúndio. É o mesmo latifúndio que já aparecia com Carpini, aparecia com Carilli e volta a aparecer de novo com Chaga. Isso aqui é o seguinte: é questão de orientação, é questão de comunicação dos atletas e é questão realmente de treinamento. Por quê? Se você se propõe a jogar num bloco médio, seu time tem que ser compacto, reduzir o máximo possível a distância entre linhas para que você não dê espaço para o seu adversário. Se você vai subir o bloco, se você vai pressionar lá em cima, todo mundo tem que subir junto. Se você for baixar o bloco, todo mundo tem que baixar junto. Se você ficar a linha de defesa com orientação de descer e o meio de campo com orientação de subir, olha o buraco que se abre. E aqui você vai ver que pela orientação, Renato Kaiser, Renato Kaiser o quê? Lucas Halter, ele tá olhando para a bola, só que ele já tá no movimento de baixar, ele é o cara que tá mais recuado, ou seja, a ideia dele é de realmente proteger a profundidade, é uma bola descoberta, a linha defensiva vai se distanciando, e você não vê ninguém com movimento de subir para poder tirar espaço. Você tem um Camutanga que percebe que não é uma bola que vai entrar no setor dele, tá andando para frente, Cáceres está andando para trás e o Ramon tá vindo fechar por dentro. Ou seja, os comportamentos dos quatro caras da linha de defesa do Vitória são comportamentos diferentes e nenhum faz um comportamento de aproximar e reduzir essa distância. E aí você gera um espaço que tem um atacante no Fortaleza entre linhas. E esse problema aqui não é um problema de falta de vontade, não é um problema de intensidade, não é um problema do jogador, não é problema de William Oliveira, de Dudu, não é problema de Baralha, de ninguém, de Oswaldo, não é ninguém. Isso aqui é um problema tático, isso aqui é um problema sistêmico. Isso aqui é um problema que o Vitória já encarou em outros momentos. Aí o lance segue, a bola entra no corredor. O que acontece aqui agora? O cara vai receber. Oswaldo percebe que o jogador está se pressionado, o Ramon abandona a linha de marcação para poder encurtar nele, e aqui o jogador do Fortaleza já está livre. O William Oliveira percebe que tem um jogador nas costas dele, o buraco já está feito, o desenho já está feito, o problema já foi. O William agora vai tentar reduzir o risco do problema, mas o negócio está desenhado.
Aí a bola vem, o jogador consegue o passe, tá livre, obviamente, porque Ramon ele sai da posição para poder encurtar aqui. Talvez aqui poderia ser o caso do Ramon não ter ido no cara para poder encurtar e deixar o Oswaldo se aproximar, porque o Oswaldo acabou chegando no jogador, inclusive. Se vocês observarem aqui, você tá Ramon e Oswaldo pro cara que tava com a bola. Então acho que pelo tempo seria muito mais interessante que Ramon ficasse na linha para poder ser esse cara para dar o combate aqui, manter a linha com 4, do que necessariamente ele sair da linha para poder encurtar o cara que tava mais longe e deixar e ampliar ainda mais o espaço que o jogador tem aqui. Aí o lance segue, o jogador consegue o passe para trás e aí Lucas Alto ele perde o primeiro duelo com o Lucheiro. O Lucheiro consegue o passe, o jogador do Fortaleza recebe a bola de frente e aqui observe no... Oxa. A bola vem, o William Oliveira fica perdido. Quer dizer, se ele já tá na ideia de precisa encurtar aqui, não precisa ir atrás da bola, porque Lucas Alto já tá no tiro. A bola já saiu. Então assim, se é pra marcar alguém, William, você marca outro cara na bola, pô. Não faz sentido que você ficar perdido no meio da jogada, né? Aí no tiro consegue o passe, vem a primeira finalização, Lucas Alto bloqueia. A bola sobe. Aí vem Cáceres. Olha a posição que Cáceres tá. Não tá pressionado. Tá de boa na jogada. Tinha jogador do Fortaleza chegando para encurtar, mas que tinha condição de dominar a bola, parar a jogada, dava para ele de repente tentar recuar para Lucas Arcanjo, botar para fora, enfim, ele poderia fazer qualquer coisa. Só que ele bota a bola para disputa dentro da área do Vitória. Aí Cabutanga sai para poder encurtar, Baralhas tá aqui dormindo, esquece completamente do lance. A bola volta de novo, a bola fica pingando dentro da área do Vitória em disputa. Ninguém tira. Aí Ramon, aqui tem 3 jogadores do Vitória para 1 jogador do Fortaleza. Ramon tá inteiro no lance. E ele simplesmente desiste da jogada. Desiste. Esquece. Acabou a jogada. Não vou disputar a jogada. Nitidamente é um comportamento de alguém que não vai disputar a jogada. A bola vem, ele perde. Tempo de bola 0. Tempo de bola negativo. Ele pede pro Mancuso, aí o Breno Lopes finaliza cruzado e sai o gol. Então assim, isso aqui não é um problema de sistema de você botar 3 zagueiros, 3 volantes, 4 atacantes, não é. Não é. Isso aqui é literalmente o comportamento de um time que concentração baixa, um time que taticamente sofre esse problema de espaço entre linhas desde o início da temporada. Sofreu com Carpini, com Carille, com Chagas. E aí vem muito a questão da concentração dos jogadores. Você precisa entrar no jogo concentrado. Você precisa realmente concentrar, né? Para poder ir para a partida. E o Vitória, nitidamente nessa partida, não estava. Nos períodos que precisava entrar concentrado, não entrou. Esse primeiro gol, foi marcado logo após a parada de hidratação. O segundo gol foi marcado logo após a volta no intervalo. E é um gol parecido novamente de compactação. O jogador do Fortaleza faz uma bola longa buscando o outro lado. Eric não acompanha Bruno Pacheco. Fica um espaço, outro latifúndio. Bruno Pacheco pega a bola, conduz para dentro da defesa do Vitória e aí ninguém toma a atitude de fechar, de bloquear. O jogador conduz e finaliza. Então assim, os 2 gols foram gols bem parecidos e foram erros, basicamente erros táticos de um time que tem baixa concentração e comete esse erro quase que todo jogo, né? Só que às vezes a gente não é penalizado por isso e agora a gente está sendo penalizado hoje por esse tipo. Desconsidere os nomes. Desconsidere os nomes. Deixa eu até fazer um negócio aqui para ver se eu consigo tirar os nomes e deixar somente os nomes. Eu consigo? Deixar só os números, pensar somente na forma de jogar. Como é que o time do Vitória defende hoje? Vitória defende desta forma aqui.
duas linhas de 4, 2 atacantes à frente. Agora defende desta forma aqui. Deixa eu até pegar 3 jogadores aqui do Fortaleza. Para vocês entenderem o que pode acontecer de problemas. Deixa eu tirar aqui o nome. Pronto. 3 do Fortaleza. Colocar 2 alas. 3 atacantes por dentro. Um 9. E 2 volantes. Certo? Fortaleza quase sempre ele atacava desta forma aqui. O que é que acontece? Deixa eu tirar os atacantes agora, para a gente pensar somente na parte de trás de construção. Se você tiver, ao invés de ter uma formação assim, você tiver isso aqui, teoricamente você vai ter uma sobra entre linhas, ou seja, se meu atacante sai para pressionar e isso aqui acontece, o espaço teoricamente vai estar sendo coberto por um volante, na teoria. Só que na prática, o que é que pode acontecer? Na prática, se a bola tá aqui, o atacante pode fazer isso aqui. E aí, o seu meia, teoricamente, pega esse aqui e esse aqui. O seu volante, esse cara aqui, ele não cobre esse cara aqui. Ele vai querer fazer isso aqui, ó. Aí, esse cara aqui, teoricamente, ele vai fazer isso aqui. Para poder tirar a opção, na teoria. E aí você vai ter isso aqui. O que é que você tem aqui? Qual é o problema que você vai ter aqui? O mesmo problema que você teria antes. Ou seja, você segue com jogadores nas costas do seu meio campista. Por uma questão de erros de leitura. Aí passa a ser a orientação do treinador da seguinte forma. Olha, a gente vai escolher nesta formação aqui de 4-1-4-1 ou do 4-3-3, os 3 volantes que vocês falaram, do seguinte. Algum dos 2 zagueiros ou algum dos 3 zagueiros vai conduzir a bola. Esse cara aqui a gente não vai quebrar a linha de forma nenhuma. Ou seja, Kaiser vai subir para pressionar um zagueiro central, por exemplo. E o zagueiro de cá, ele vai ter espaço para poder conduzir. O zagueiro de cá vai ter espaço para poder conduzir. E vocês vão prestar atenção apenas na linha de passe dele. E o volante vai ficar responsável pela cobertura disso. Esse volante aqui entre linhas vai ficar responsável por essa cobertura da linha. Ou seja, o zagueiro pode vir conduzindo. Na hora que ele tentar dar o passe, esse volante, quando tiver necessariamente a oportunidade de se fazer o combate, aí sim, você pode tirar um dos meias daqui para poder fechar o espaço, para evitar que essa bola entre no atacante, e aí o volante chega em curta aqui e acabou a história. Isso você vai ter que escolher. Agora, futebol, obviamente que a cada escolha que você tem um grande problema. Porque se você deixa algum dos zagueiros conduzirem, você pode ter uma situação do cara vir conduzindo. Quando você vê, o cara já tá na boca do seu gol. Futebol, você vai acabar escolhendo. Aí você vê a opção, mas eu posso jogar com 3 zagueiros. Pode jogar com 3 zagueiros. Só que o problema do 3 zagueiros é que existe realmente a situação de você ter o mesmo problema. Do mesmo espaço. De um time que não consegue subir, ou com um time que sobe demais, e vai deixar o mesmo espaço. O que é que esse zagueiro aqui vai fazer nessa situação? Nada. Você vai ter mais um jogador aqui, ele pode ser o cara para espanar essa bola? Pode. Mas como ele pode ser mais um aqui para poder, inclusive, atrapalhar a ação dos outros. Então, não necessariamente a mudança de esquema vai lhe fazer melhorar. Agora, qual é o grande lance? Se você está marcando realmente no 4-4-2, aí você tem que orientar os seus jogadores de meio de campo os gatilhos de pressão. Que é o gatilho de pressão para vocês entenderem. No Baba, você tá lá jogando. Você sabe que o zagueiro do adversário, que o cara que fica atrás do adversário, o cara é ruim. O cara pega na bola, se morde todo. O que é que você faz? Você finaliza, o goleiro tá com a bola, toca nele. Você automaticamente se pressiona. O gatilho de pressão é isso. Você vai induzir com que o seu adversário toque a bola para um cara que não tenha tanta qualidade. Quando essa bola chegar nele, aí sim, o seu time vai estar orientado a subir pressão nele
E aí você vai ter uma pressão encaixada, só que a linha de defesa precisa subir junto. Isso é treinamento. Isso você treina. A bola entrou em fulano. A passe chegou nele, todo mundo sobe. Ele tocou pro lado, a marcação recua. Aí você vai fazendo um balanço. Bola chegou nele, pressiona. Ele conseguiu dar o toque, recua. A bola chegou nele, pressiona, recuperou, seu time já tá todo na frente. Acabou a história. Isso é comportamento tático treinado. Se você trabalha no dia a dia com os jogadores, você passa para eles o gatilho de pressão. Ó, a bola entrou no volante assim, assim, assado. Pressiona ele. O volante recebeu de costa. Aperta. Isso é orientação. Só que os jogadores precisam, obviamente, fazer isso em campo. O jogador precisa entender o seguinte: eu fui treinado para isso, eu tenho que ter confiança, o treinador vai passar para ele confiança para ele executar. Se o jogador não tiver confiança, se o jogador não tiver concentração, se ele não entender o que é que ele precisa fazer em campo, você pode estar treinando da melhor forma possível, você pode estar passando os melhores gatilhos possível, você pode pensar estratégia em sua cabeça que vai dar certo, que no final não vai funcionar. Então, me parece que a questão do Vitória é de confiança, é de concentração, talvez esteja faltando ali algumas referências para o time. Durante a partida, inclusive, o que estava acontecendo muito era o William Oliveira ficar sem saber o que é que ele ia fazer com a bola. O que é que ele iria fazer, se ele iria subir pressão ou não. Geralmente a formação do Vitória era assim. Esqueça Mateuzinho, pensa em Canta-La Pedra aqui. O que acontecia? O Fortaleza saía, aí o Canta-La Pedra não sabia se ele pegava esse cara aqui ou se ele ficava aqui guardando posição. O Kaiser subia pra cá, o Canta-La Pedra ficava na dúvida. Aí depois, o Kaiser percebeu que esse cara aqui não tava saindo tanto. Ele tava com a bola, mas não tava saindo tanto que a bola tava entrando aqui. O que é que ele fazia? Ele pegava isso aqui. O William Oliveira tava fazendo esse movimento aqui direto, saindo para poder pegar o volante. Vitória ficava com 3. Aí o William ficava na dúvida se ficava na posição dele aqui atrás ou se subia. E o tempo todo foi isso aqui. Só que chegou uma hora que eu acho que de tanto ele subir na marcação, o restante do time foi acompanhando ele. Só que a linha defensiva não acompanhou a subida dele, do meio de campo. O meio campo até acompanhou, a defesa não acompanhou. O meio campo subiu, a defesa não acompanhou. Não voltou, ficou espaço e aí deu o que se deu, né? Então, assim, é questão realmente de orientação, de falar, de comentar, de dar confiança, de trazer a concentração dos caras e, obviamente, também que os jogadores entendam isso e não façam de forma automática, que entendam realmente o que está sendo feito para que não seja de forma automática ser executado, para que no automatismo o adversário consiga executar uma jogada que fugiu do padrão esperado e você vai sofrer. O jogador tem que entender o que é que está sendo dito, o que é que está sendo feito, para também você não sofrer. Acho que eu consegui explicar essa questão dos 3 zagueiros e 3 volantes, né?